Sejam todos bem-vindos. O programa Em Quem Diz está de volta na sua segunda temporada. Eu sou a Érica Verde, advogada aqui do Maranhão. Eu sou Margarete Almeida, advogada também do Maranhão, e hoje a gente vai dar início a um novo programa, né, fazendo uma retrospectiva de alguns fatos importantes. E vamos relembrar, Margarete, para os nossos telespectadores, os acontecimentos positivos e relevantes que marcaram principalmente a comunidade negra brasileira nos últimos meses. Então, esse programa é um programa festivo, já que estamos de volta para a gente comentar muito sobre esses assuntos. Então, a gente vai celebrar essas conquistas, esses prêmios, vamos relembrar alguns shows, personalidades que trouxeram visibilidade e orgulho para essa comunidade tão diversa e tão vibrante. Então, estão preparados para iniciar e se emocionar com essas histórias de sucesso? Sim, perfeito. E é importante que a gente vê uma maior projeção, né, Érica, no cenário brasileiro e também mundial de alguns artistas negros que já estão há alguns anos na trajetória, só que agora mesmo está ganhando um pouco mais de espaço em alguns ramos. Então, assim, em novembro de 2022, a gente tem o escritor Paulo Lins, né, autor do livro Cidade de Deus, foi premiado com o Prêmio Jabuti, na categoria de literatura, reconhecendo sua contribuição para a literatura brasileira e a abordagem da realidade nas comunidades negras, o que remete muito aqui, normalmente, né, eu acho que é meio que cultural isso, que a gente conhece mais o filme do que o livro, né? Eu tenho o filme Cidade de Deus também, que é um filme que relata muito essa questão das favelas do Rio de Janeiro, a agressividade, a questão da criminalização, da própria polícia enquanto instrumento estatal e como mão do Estado direto naquelas comunidades. Então, ter esse livro reconhecido é um avanço, porque está aberta a questão da história, das narrativas vista por pessoas negras e escritas, tendo um maior espaço diante de todo o cenário que majoritariamente é branco, né? E o Prêmio Jabuti, Margarete, ele é o Oscar da nossa literatura aqui brasileira. Então, ganhar um Prêmio Jabuti é como se fosse uma estatueta mesmo. E, assim, o peso que isso representa para um autor negro, já que a gente já tratou aqui, foi uma pauta do nosso programa. Onde estão os escritores negros? Onde está essa literatura brasileira? E a gente viu que foi meio que apagada. Nós somos da terra da Maria Firmina dos Reis, a primeira romancista brasileira, e a gente percebe que o povo começou a conhecer a sua obra tipo uns 3 anos para cá, uns 5 anos para cá, sendo que desde 1800 ela já tinha escrito. Então, assim, reconhecer um prêmio desse para a nossa população negra é assim, ó, ponto positivo demais. E em novembro de 2022, Margarete, a gente também teve destaque para uma cantora e compositora que é a Lineker, que foi destaque em diversos festivais de música, apresentando a sua música que combina com elementos do soul, da MPB, do rock, recebendo elogios de tanto da crítica como do público. Então, assim, a música negra ganhando também espaço nos grandes festivais brasileiros. Sim, a Aline, que eu, inclusive, fui até no festival que ela fez em Salvador, a Afropunk. Então, essa é uma artista que eu já acompanho há algum tempo, alguns anos, e realmente é muito bom ver finalmente ela, por ser uma mulher trans, né, tem ainda esse recorte de gênero, além de negra, ser uma mulher trans, tendo um pouco mais de destaque, porque antes de Pablo Vittar existir, que eu acho que é a única referência de pessoa trans, né, que na verdade não é nenhuma pessoa trans, mas ele se utiliza, né, se traveste como mulher, o Pablo Vittar, mas a Aline que não, é realmente uma mulher trans, e finalmente a gente tem ouvido falar, porque o que a gente mais ouve, mulheres héteros, geralmente tem a questão de ser homossexual, mas quando entra no recorte dos trans, é um recorte também que é pouco abraçado pela sociedade, né? É visto mais como uma aberração. Enquanto ela se apresenta enquanto mulher, enquanto cantora, isso tem uma potência muito grande, uma cantora trans e negra. E que forte isso, Margarete, que forte.
E o show foi bom lá no Afropunk? Ah, foi ótimo, foi ótimo. Esse ano tem de novo. E assim, só entrando nesse recorte do Afropunk, é algo interessante, porque durante muitos anos a gente ouve muito falar em Rock in Rio, Lollapalooza, que são festivais que a gente sabe que a maioria dos cantores e quem vai assistir também são pessoas brancas. E quando se cria esse recorte do Afropunk, está reivindicando também espaços de reuniões, de entretenimento para pessoas negras e de cantores, é, influenciadores, toda essa população negra mesmo. E muito interessante que traz à tona pessoas do Brasil, porque é um momento em que as pessoas têm visibilidade, é um festival que é transmitido, inclusive, pela Multishow, foi no ano passado, esse ano eu acho que vai manter. E isso é muito legal, porque a própria comunidade negra acaba fortalecendo os seus, né? E isso é uma possibilidade que o Afropunk ele dá e deu para muitos cantores. Margarete, isso me lembra também que muitas produtoras elas esquecem que o povo negro eles também querem consumir a sua arte. E isso acontece também com os cosméticos. Se a gente percebe que agora que as marcas estão se preocupando com cores de base, por exemplo, de fazer um estoque maior, por causa da nossa diversidade. São vários tons de pele. Então, quando a gente percebe, poxa, só agora em 2022, só agora em 2023, olha o tanto que a gente ainda está caminhando lentamente. Agora que aconteceu, vamos dizer, o primeiro festival afro, vamos dizer assim, brasileiro, com esse alcance, com transmissão no YouTube, com transmissão na TV fechada, com influenciadores, com estrutura de palco enorme. Então, se a gente perceber assim, poxa, a gente tem tanto talento no Brasil, tem tanta qualidade que a gente vai trazer alguns aqui, e por que, que só agora? Então, quando a gente faz esses programas para a gente também colocar em debate esses assuntos, poxa, a cultura negra também ela tem a oferecer ao Brasil, como sempre fez. Não só com a escravidão, com a mão de obra que foi roubada lá da África para trabalhar aqui, mas tem a parte culturalmente, tanto na comida, como na dança, como na literatura. E a gente trazer esses exemplos hoje, como essa retrospectiva do nosso primeiro programa, voltando novamente, então é para a gente mostrar que a gente tem muito a oferecer. Nós, Margarete, a gente tem um livro que foi lançado na Bienal de Salvador, que está até aqui. Nós, autoras maranhenses, escritoras, que foi lançado na Bienal de Salvador. E a gente também tem muito a contribuir. A gente não vai colocar aqui. Também temos os nossos méritos, era isso que eu ia falar. Sim, sim. É importante, né, cuidar do quintal de casa também, né? A gente fala tanto de outras pessoas e isso a gente entra um pouco na questão de que a dificuldade da gente é nos projetar a celebrar as nossas conquistas, né? Isso é muito caro. Então, assim, é um avanço, a gente tem escrito um livro, isso é importantíssimo, é participado, né, por outras autoras negras que a gente já conhece de vista, já dialogou em alguns momentos, que a gente aquilomba, né? Essa questão do aquilombamento tem que ser em todas as áreas, não só consumindo, mas também produzindo, um puxando o outro, porque é esse movimento de fato que vai reverberar ao longo dos anos, dos séculos, essa união, né, irmandade. E outro fato importante, Érica, foi em dezembro de 2022, o Rap Emicida, ele lançou o álbum Amarelo, é um álbum lindíssimo e crítico, né? Tem uma crítica social muito forte. Então, assim, para quem não conhece, é uma indicação nossa também, ouvir esse álbum Amarelo do Emicida. E ele traz, além do documentário também, que está disponível na Netflix, traz essa questão, mas é uma crítica que ele recebeu de forma muito positiva. É uma crítica em que, depois de anos, né, na trajetória, isso vem dar um gás maior, vem falar assim, ó, está sendo valorizado finalmente, o que eu falo está sendo escutado, está sendo ouvido. Então, a mensagem que ele traz nesse álbum, da valorização, e também ele aponta o racismo em forma de poesia. Algumas músicas, é muito interessante, traz, no meio da música, ele mistura, né, a questão do rap e uma poesia. Tem, inclusive, uma que a Fernanda Montenegro, ela declama, então é lindíssima.
Então, a gente vê que o rap, por muito tempo, foi marginalizado, né? Visto enquanto música de bandido, de pessoas realmente que estariam envolvidas com alguma facção. Não que isso não possa ocorrer em algum momento, mas a gente esquece que o rap ele é um forte instrumento de crítica social, porque é feito por pessoas que estão naquela vivência, pessoas que vivenciam, sofrem com determinadas situações. No caso do MC é o racismo. Ele mesmo não sendo um homem negro retinto, ele é um homem negro, não retinto, mas ele tem todas as características negroide, tem todo aquele lugar de ter vindo de São Paulo, de uma periferia que a gente sabe que tem muito mais agressivo em algumas capitais do que outras, essa questão da negritude, né? Porque São Paulo não é uma cidade muito negra. Tem negros, mas comparado ao Maranhão, a Salvador, é uma cidade que tem uma quantidade ainda muito ínfima. Então, quando a gente abre esse diálogo de que o Emicida, um rap, né, e negro ganha essa afirmação pela crítica, essa valorização da sua música, que vem também alfinetar a polícia, alfinetar o governo, alfinetar as pessoas. Isso é muito bom, porque mostra, né, pelo menos uma ponta de que finalmente essa questão do racismo está sendo ouvida de alguma forma e as pessoas estão tentando encaminhar realmente para que isso acabe algum dia. Sim, Margareth, você falou que o rap ele ainda é considerado, vamos dizer, que tem meio que um bloqueio, um preconceito com esse ritmo. E eu lembro também de outros ritmos brasileiros que também teve esse bloqueio, como a capoeira, o samba, o funk. Então a gente percebe que a gente está evoluindo pouco a pouco, mas a música preta ela está chegando sim nas rádios, chegando nas plataformas digitais, chegando nos streams, então chegando aonde deve estar. E eu lembro também em dezembro de 2023, 2022, que a atriz Thaís Araújo recebeu reconhecimento pelo seu trabalho na série de TV Amor de Mãe, na verdade foi uma novela Amor de Mãe, que abordou questões importantes sobre a maternidade e representatividade negra. A adoção veio muito forte também nessa novela, e como é importante, né? Às vezes a gente pensa assim, eu lembro que teve uma propaganda, não lembro qual foi o banco, mas foi um banco grande que tinha um casal gay que adotou uma criança na propaganda, eu acho que do Dia das Mães, e teve maior comoção, ou dos pais, eu não lembro assim. E assim, as pessoas se preocupam tanto com isso, a questão da família, isso é família, isso não é família, e esquece o principal, o amor. Então, o amor, ele deve estar na família. Pode ser só com a mãe e o filho, só o tio e o filho, os casais homoafetivos e o filho, tudo é família, e tudo tem que ter amor. E isso que é importante. Sim, perfeito. E quando fala da Thaís Araújo, eu lembro, né? Eu acho que foi a primeira mulher negra que eu vi na TV. E foi em Chica da Silva, né? Também ela era, se não me engano, tinha 16, 17 anos. Foi o início. Ela sempre fala nas entrevistas de que foi esse papel que deu, né, o pontapé na carreira de atriz dela. Então, ver a Thaís Araújo, receber essa crítica positiva, né? É muito bom, porque ela está desde mais de 20 anos aí, demorou a ter o seu primeiro papel como protagonista. Inclusive, quando ela foi uma das Helenas de Manuel Carlos, foi muito criticada, dizendo que não combinava, de que a novela estava ruim. Então, a gente vê que, mesmo ocupando alguns espaços, ainda não era o suficiente. Então, quando a gente vê também essa novela atual, acho que é Vai na Fé, eu não sou de assistir muito, mas me interessa essa questão de que é uma novela que a maioria do elenco é de pessoas negras, né? E isso traz uma representatividade, porque o que a gente não via lá atrás, a gente não se via na TV, hoje em dia a gente vê na TV, os jovens de hoje vê na TV advogados, vê cantoras, médicas, juízas. Então, assim, é uma questão importante da representatividade. A Thaís Araújo, eu acho que para a gente, durante muito tempo, enquanto muita mulher que aparecia na TV, era a nossa referência de beleza negra, assim, qual a mulher mais bonita tu acha negra? Thaís Araújo. Então, quando ela abre, né, ela sempre fala, muita gente cita ela como que ela abriu o caminho, realmente, para que outras pessoas pudessem passar. Isso entra muito que a gente sempre fala do aquilombado, um puxar o outro, um dar visibilidade. Então,
essa novela, que além de ser a maioria do elenco negro, tem uma crítica muito positiva, pelo que eu já vi na rede social, tudo. Isso é importante, porque a mesma emissora que emite essa novela já pecou uma vez em que teve uma novela que eu não me lembro, que era em Salvador, na Bahia, a maioria do elenco branco. A gente vê que a tentativa de branquear os espaços é real, não é simplesmente, não, é porque a cidade, São Paulo é uma cidade que tem muito negro, então tem que ser elenco branco. Mas e quando é Salvador, que a cidade é 80% de pessoas negras? Por que que o elenco de uma novela que traz a narrativa de uma cidade como Salvador vai ser branco? Então, essa novela agora está excelente por isso, por mais que eu tenha perdido, né, essa questão de assistir novela todo dia, mas é muito bom ver essas questões pelas redes sociais, pelo jornalismo, de que realmente, finalmente, está tendo uma representatividade positiva. Fora daqueles cenários sociais que o negro sempre é demarcado, como bandido, como Como presidiário, empregada como doméstica, como... empregado doméstico. Então, está tendo um recorte que está abrindo para a geração de agora de que o lugar das pessoas negras são diversos. Pode ser do cargo como empregada, a de juiz, a promotor. Então, está muito legal, muito interessante esse movimento, né, que a própria é, dermatologia está levando, né, também adiante. Sim. E vamos agora para janeiro, né, Margarete? Nossa retrospectiva ela continua, porque a gente vai falando, vai lembrando os fatos e vai fazendo o link com outros fatos, e isso é muito interessante a gente também trazer a nossa visão, como a gente sempre traz. E você que está ligadinho aí, não esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais, no nosso YouTube. Acompanhe aí toda a programação da TV RH Homes e fique aqui ligadinho. Em janeiro, Margarete, o que aconteceu em janeiro? Janeiro, o cineasta Joelzito Araújo, ele foi premiado no Festival de Cinema de Sundance pelo documentário Raça, que investiga a questão racial no Brasil e as diferentes formas de discriminação enfrentadas pelas pessoas negras. Novamente, né, Érica? É documentário que fala sobre a questão racial, que muitas vezes, por ser visto enquanto crítica, o próprio espaço ele renegava, e hoje em dia está tendo premiações. Então, a gente precisa premiar pessoas que trazem realmente essa questão, que apontam, porque é um ponto de partida, né, de onde a gente tem que melhorar, tem que avançar. E a gente lembra também, em janeiro, o nosso querido Gilberto Gil, sempre ministro da Cultura, que eu digo assim que foi um ministro excelente. Ele foi homenageado com o Prêmio Camões lá em Portugal, que é o mais prestigiado prêmio literário da língua portuguesa por sua contribuição para a música e cultura brasileira. Então, eu fico muito feliz quando eu ouço essa notícia. Normalmente, quando a gente está no jornal, as notícias da população negra pessoa foi presa, pessoa sofreu, é sempre coisas ruins. E quando a gente olha assim, poxa, Gilberto Gil, que eu sou muito fã, ganhou um prêmio lá em Portugal. E a gente precisa lembrar, fazer um recorte, que esse prêmio não é de agora. Ele recebeu desde o ano, se não me engano, 2018, mas por causa do governo antigo, que não autorizou, não assinou a papelada, ele não recebeu o prêmio na época. E por causa disso, as outras pessoas dos outros anos também não receberam, porque o prêmio ele não podia continuar. Então é importante sempre que o governo ele esteja atento à cultura, às manifestações culturais do seu povo. A gente sempre fala, na Constituição fala, na verdade, o poder emana do povo e a cultura ela emana do povo. Como a cultura é importante para a nossa criação, para as nossas ideias, para as nosso futuro mesmo, né? O que a gente lê, o que a gente pensa, é baseado sempre na cultura. O que a gente está produzindo, o que a gente está consumindo. E o Gilberto Gil foi aí homenageado lá em Portugal. Sim, sim. É muito importante isso, de que o governo, né, ele é a instrumentação do que a maioria da população quer. Então, se o governo ele vai de encontro, né, nessa questão da população, ele não é um governo legítimo, no sentido de que ele não está atendendo a necessidade da população, ele tem o seu próprio interesse.
Por mais que a questão da cultura, em alguns governos, como o da direita, ele é terceirizado, secundarizado, né, colocado como a última questão que a gente tem que resolver, a gente não pode esquecer de que isso é direito. Cultura, lazer é um direito constitucional, Um todo mundo direito tem. fundamental, né? Trazido pela nossa. Fundamental. A gente não pode viver só para trabalhar. Logicamente, o trabalho dignifica o homem, né? Mas será que é só isso? A gente não pode ter um momento de lazer, um momento de se divertir, um momento em que, por mais que as pessoas não queiram entrar nessa questão racial, mas tem essa questão de que muita gente hoje em dia precisa ver, porque acha que o racismo, até hoje em dia, Erika, tem gente que diz que o racismo não existe e que aqui no Brasil a gente não tem racismo, por diversos casos, diariamente, de racismo institucional, racismo estrutural, racismo recreativo, racismo religioso acontecendo. Tem gente que diz que não existe. Então, quando vem esse documentário, é importante porque o documentário geralmente traz essa questão mais pessoal, mais íntima, né? Essa questão de conversar com pessoas, de viver a realidade. Sai um pouco dessa questão de ficção e entra realmente na questão real. E muita gente tem muita crítica. E o governo de direita, a gente sabe, né, que geralmente quando tem alguma ditadura, primeiras matérias que são retiradas, sociologia, filosofia, porque são matérias bem críticas, né? Matérias que buscam despertar a criticidade do aluno. E um governo que é ditatorial, ele não quer pessoas críticas, pelo contrário, quer pessoas que sigam ali certinho. Então, o governo de direita ele tem essa característica de que não é aberto a pessoas críticas, pelo contrário, acha que tudo se resolve apenas de forma bem, né, objetiva, sem precisar questionar, tem que fazer e pronto. Então, finalmente, a gente tem um governo, né, mais voltado para essa questão racial, mais voltado para a questão cultural. Não que seja o governo ideal, eu acho que é uma crítica que a gente tem que levantar que mesmo um governo de esquerda, ainda assim não é 100%, abarca 100% a causa negra. Pelo contrário, sempre vai deixar alguma lacuna ali, porque é um governo que ele se constrói num país racista. Então, logicamente, a sua base, a sua estrutura ainda é muito findada no racismo, né? Continuando a nossa retrospectiva, a gente chega em fevereiro de 2023, Margareth. E assim, a cantora Isa se destacou com o lançamento do seu álbum Dona de Mim, que alcançou grande sucesso comercial e foi elogiado por sua mensagem de empoderamento feminino e representatividade negra. O que falar da Isa, né? Que aquela mulher, ela é maravilhosa, é linda demais. E assim, um álbum alcançando milhares de likes e streams e comentários nas plataformas digitais, no YouTube, em todas as plataformas digitais de música também. Então, assim, a gente olhar. Tem uma música que eu gosto muito que é Fé, né? Olha onde eu cheguei. Ela fala assim na música: olha onde eu cheguei. E normalmente a gente lembra dessa. Poxa, olha onde eu cheguei. A gente, como mulheres da periferia de São Luís, e a gente vê assim: poxa, olha onde eu cheguei. Pessoas formadas com OAB e tudo, e a gente passa uma história por trás. Eu me vejo assim: olha onde a gente chegou. A gente, com menos de 30 anos, ganhando alcance, visibilidade no Maranhão e Brasil com o nosso programa também. Então, onde a gente chegou? E a fé, ela nos leva muito isso. E a cantora Isa canta perfeitamente isso na música dela, mostrando que nós podemos, o empoderamento feminino ele é importante até para evitar, Margarete, a violência doméstica dentro de casa, principalmente nas periferias, né, que a gente Sim. percebe quanto mais afastado das políticas públicas, políticas sociais, a violência é maior. Ela tem essa relação. Então, as pessoas, as mulheres, principalmente, precisam se empoderar para que ela tenha o seu dinheiro e que ela consiga, às vezes, sair desse ciclo de violência, que muitas das vezes ela não sai porque ela depende do companheiro, do seu agressor. Às vezes tem um filho pequeno e fica ali, convive com aquilo. E não é porque ela quer, gente, não é porque ela gosta. É porque normalmente é necessário. Tem uma frase, uma palavra que eles usam muito aqui no Maranhão, principalmente quando resgatamos as pessoas do trabalho análogo à escravidão. Por que você está
vindo aqui de novo, ele sempre fala assim, porque eu preciso, porque é necessário. Então, é a mesma coisa, a violência doméstica. Sim, perfeito. Essa questão do entender, né? Muita gente não se vê em determinados espaços. Na pandemia, a gente viu muitas pessoas ganhando visibilidade, né? Eu acho que o próprio Júnior Caldeirão, que é um dos influencers, que teve uma, né, explosão na pandemia, ele conta muito a história, né? De que ele vem órfão, abandonado pelos pais, passou fome. E a internet ele veio dar esse respiro. Logicamente, a gente tem que ter críticas, mas a gente também tem que entender que as pessoas fazem o que podem para conseguir viver, sobreviver dignamente. Na verdade, quando a gente pensa, por que ele começou a criar vídeo mostrando a realidade dele, né, que a gente viu enquanto diversão, mas ele apenas fazia do limão uma limonada. No caso, a realidade triste, ele falava de uma forma engraçada, com risadas, debochando de si mesmo. Então, isso é uma característica, né? A população negra, ela sempre está em alguns espaços, né? Hoje em dia, a gente já avançou muito, logicamente, eu, Érica, a gente está em programas de TV que tem uma dimensão grande, tá no carro de advocacia, que a gente sabe que a advocacia não foi feita para pessoas negras, muito menos para mulheres negras, né? Então, a gente está ocupando esses lugares. É um marcador importante, logicamente. Por mais que a gente ache que a gente não faz história hoje, futuramente a gente vai estar sendo citado por pessoas que a gente, talvez, hoje em dia, a gente não tenha dimensão do quão grande é esse movimento, né? Às vezes eu mesmo, eu sempre falo que às vezes eu acho que eu estou fazendo o mínimo, assim, o que dá, mas às vezes as pessoas citam a gente em algum lugar, a gente é visto como referência em alguns assuntos, então, querendo ou não, a gente é parte da história, né? Como sujeito da história, a gente também tem que entender que tudo que a gente faz impacta o outro. Teve uma vez em um evento que eu estava, a moça, só assim, pode me ver, a advogada, ela falou que era muito importante o fato de ver pessoas advogadas, que isso representava muito. Então, é muito curioso, eu não sei, eu acho que já aconteceu com a gente junta, quando a gente vai a algum evento, muita gente quer tirar foto com a gente, né? Tipo, tem que tirar. Mulheres negras, advogadas, tem que tirar. E eu acho muito legal, porque isso reverbera, né? Você mostrar para a filha, para a sobrinha, para a avó, Então, assim, tem essa questão de que a gente faz história o tempo todo, mas a gente não se dá conta até que realmente, futuramente, quando a gente já não estiver mais aqui, né? Porque geralmente essa questão da história ela é muito póstuma, né? A questão, o que aconteceu há 10, 15 anos atrás. Mas a gente está fazendo história hoje, de alguma forma, e vai ficar aí para a posteridade. E a gente abre caminhos, né? Essa questão da discussão racial dentro da OAB, pelo menos daqui do estado, é muito nova. A gente tem em 2019 a primeira comissão negra. Então, assim, a gente está sempre lá. Por mais que hoje em dia eu não esteja na presidência, nem na diretoria, mas a gente sempre está na comissão. É interessante que a gente não consegue sair dessa questão dessa comissão, porque é como se fosse um filho nosso que a gente gerou, já está no estágio maior, mas a gente ainda tem aquele acalanto de que se mantém essa discussão dentro da OAB, porque é um sistema extremamente racista. Então, a gente sabe que, por mais que muitos colegas advogados abracem a causa, o sistema OAB ele não favorece que essa causa seja, de fato, né, posta adiante, seja realmente instituído tudo. Então, só para finalizar essa fala, a questão das cotas para o quinto constitucional, né? Foi uma coisa muito positiva, porque a gente sabe que na advocacia é difícil ver muitos advogados negros assim, atuando, mas na magistratura também, na questão dos desembargadores também. Então, quando a gente tem essa questão das cotas, a gente quer ver pessoas negras alcançando os altos patamares, né, do judiciário. A gente quer ver desembargador, ministro. Então, a gente quer ter essa representatividade. Ver, assim, é possível, né? Tipo, estou aqui na advocacia, mas se depois que eu fizer meus 10 anos de prática, se eu quiser aventurar ou tentar essa questão de um cargo como desembargador, eu vou ter a oportunidade de estar concorrendo de igual para igual, né? Que a gente sabe que não é tão igual assim, mas tem mais nuances
mas vai ter essa possibilidade maior de alcançar do que alguns anos atrás. Sim, perfeito, Margareth, que você falou. E a gente precisa estar no sistema, né? Se a gente não está no sistema, a gente vê o que, que acontece. Então, a nossa briga é constante com o nosso próprio sistema, o sistema OAB. Então, a gente está lá atuando. A gente ainda está com o umbigo umbilical, vamos dizer assim, com a nossa Comissão da Verdade. E a gente precisa estar lá, Margareth. A gente sabe disso, que a gente precisa caminhar com essa comissão até para ter visibilidade também. Mas não é só isso. Quando a gente lembra, e muitas das coisas, ele sempre fala assim: é negro, precisa estar nessa comissão. E a gente faz parte de outras comissões, né? Trabalhista, eu, criminal, você. E às vezes as pessoas associam São Negro à pauta racial. E não, a gente tem outras comissões que fazemos parte, que a gente também é engajado, que também faz parte, faz eventos, vai, faz atendimento. E às vezes as pessoas também associam isso, a pessoa negra, questão racial. E a gente luta no sistema OAB exatamente para isso. Não, a gente pode falar de outros assuntos. Vamos falar de quê? Das redes sociais, da produção de conteúdo? Como é que faz um livro? Então, a gente tem esse conteúdo, a gente tem esse domínio para fazer. Então, continuando a nossa retrospectiva, continuando em fevereiro de 2023, o Lázaro Ramos, a gente não poderia deixar de falá-lo, né? A gente já até comentou sobre um filme que a gente assistiu dele, Medida Provisória, aqui no nosso programa. E dessa vez o destaque vai ser para uma peça teatral que ele fez, que é o Blackbird, dirigido por Lázaro Ramos, que recebeu prêmios e elogios e crítica por sua abordagem inovadora das obras do dramaturgo alemão Belfort Brecht, com um elenco majoritariamente negro. O Lázaro Ramos, ele tem muito isso, né? De protagonizar pessoas negras. O Medida Provisória foi isso, foi um grande aquilombamento e a gente ficou tão representada com diversas falas. Poxa, isso já aconteceu comigo. Cara, como é que isso, o povo não tá vendo que isso é um racismo velado, não é fictício, né? Acontece. E o espetáculo também ganhou esse destaque, o espetáculo teatral. Exatamente. É muito bom, né, ver nomes que a gente via ao Lázaro. Geralmente as pessoas se remetiam muito a ator, né, e ver que ele pode também ser diretor, pode também ser roteirista. Como é isso? Não se limitar apenas a um lugar. Logicamente, a gente pode gostar de fazer só uma coisa, mas é muito bom ver pessoas que a gente viu na nossa infância tendo, né, esse destaque em outros cenários também, tão importante quanto a atuação. Então, assim, Érica, o Lázaro, ele é casado com a Thaís, né? A gente vê a questão do casal que está junto há alguns anos, acho que é 20 anos, ou um pouquinho mais, mas são casais que a gente viu que sempre pautou muito a carreira, né? Muito a questão da carreira, a gente não via escândalo, a gente não via nada envolvendo nome, porque até para pessoa negra, essa questão do nome, né, o trato do nome é muito caro, né? Um escândalo pode arruinar a carreira de uma pessoa. Imagina quando é negra, parece que o peso é 1000, 10 vezes mais sobre isso. Então, a gente vê que o cuidado que ele teve junto com a Thaís de abrir esse caminho, de estudar, se aperfeiçoar. Eu vejo, tem muito filme antigo do Lázaro que a gente vê assim, né? A gente fala, não estava tão legal. Às vezes o roteiro é péssimo, né? Tem um filme muito ruimzinho que eu assisti, mas o Lázaro e o Wagner Moura dando show de atuação, né? Fazendo do limão a limonada e tentando. Porque assim, eu assisti só por eles, porque pelo roteiro eu não gostei. Foi uma coisa. Mas para te ver, hoje em dia são referências. Então, estão tete-tete, falar assim, os maiores atores do Brasil. Pelo menos o Lázaro, a Thaís, a gente sabe que vai estar. E aí vai vir outros atores brancos, indígenas, eu acho que não tem esse recorte na minha mente, mas a gente vai ter diversos atores, porque são pessoas que se fincaram, né? Marcaram, estão ali, por mais que passe 100 anos, eles ainda assim vão ter suas obras reexibidas em algumas emissoras, o Vivo, a própria Globo, não vale a pena ver de novo. Outro fato importante lembrar foi em março de 2023, né? O filme Meu Nome é Bagdá, dirigido por Caro Alves de Souza. Ele ganhou prêmios de festivais internacionais
contando a história de uma jovem skatista negra e abordando a questão do empoderamento feminino e também a representatividade no esporte. É muito interessante que a questão do skate, né, alguns esportes, a gente sabe que a maioria a gente só consegue lembrar de pessoas negras sendo esportista. O próprio futebol, por mais que hoje em dia a gente tenha essa questão do futebol feminino, ainda assim, quando fala o nome de 10 jogadores, todo mundo só fala o nome de homens, né? É muito difícil a gente ver mulheres sendo citadas. E quando um filme ele vem trazendo esse protagonismo das mulheres negras no cenário esportista, que é um cenário extremamente machista e racista, né? A gente não pode deixar de citar isso porque é muito recente o caso do Vini Júnior, né? E eu acho que é importante a gente pontuar mesmo, por mais que seja uma discussão que parece que já se exauriu, né, se já chegou ao fim, é uma discussão que, na verdade, não vai chegar ao fim até que realmente a gente tenha uma mudança no sistema. Então, a questão do Vini é muito cara, porque a gente sabe, é um preto retinto, brasileiro, de periferia, que está no país também, que foi colonizador de vários outros países, né, principalmente do continente africano. Então, como é que essas pessoas enxergam o Vini Júnior, preto retinto, brasileiro, que a gente sabe que a gente tem um estigma também por ser brasileiro lá fora, como se a gente fosse menos capacitado, né? E o fato dele ser um dos melhores jogadores do time levanta essa questão. Peraí, mas por que tu é bom se tu é negro, né? Se tu é preto? Por que tu é tão bom assim? Por que tu tá quase ganhando uma Quando bola chama de de ouro? macaco é exatamente porque não pensa, né? Como assim? Você está animalizando uma pessoa. Sai daqui, Exatamente. macaco. Você não pensa, por que você está aqui, né? Exatamente, perfeito. Essa questão do macaco, as pessoas falam, ah, mas chamei macaco. Eu não sei. Gente, tem todo um contexto, porque a questão do macaco é justamente desumanizar o outro. Porque o macaco ele é visto enquanto não racional, a questão de ser primitivo, de não ter inteligência, né? Por mais que sejam animais extremamente inteligentes, né? A gente já viu vários estudos, são animais extremamente inteligentes e que a própria ciência diz que a gente deriva, né, da questão da evolução, mas é isso, até a ciência é usada de forma bem sutil para dizer a gente veio do macaco. Então, quando eu chamo alguém de macaco, é porque essa pessoa não acompanhou essa evolução que o tempo traz. Então, é muito mais caro do que apenas uma ofensa. Essa ofensa, ela traz vários recortes, e a gente vê na cara do Vini o quanto que isso machuca, né? E parece que é isso mesmo que as pessoas sabem e querem fazer, porque desestabilizar ele. Porque um jogador que não está bem emocionalmente, ele não vai estar bem fisicamente para entregar o melhor. Então, isso é uma estratégia racista. A gente sabe, o país racista também tem muita influência, mas como o país ele lida, né? É muito interessante esse caso, por mais que seja um caso extremamente triste, eu fiquei extremamente chateado, por mais que a gente tenha só aquela questão de ser fã e tudo, mas a gente fica, né? Mexe com a gente de alguma forma, porque é um país que foi colonizador do continente africano, foi escravizador também, que comprou um jogador brasileiro, preto, para sofrer lá. E aí, quando vê como é que o país ele se utiliza dos seus mecanismos para coibir isso, a gente viu muita sutileza ao tratar. Na verdade, foi muito banalizado. Só E teve um tinha tratamento. acabado de fazer um acordo com o Brasil, né, Margarete? A gente tem que fazer esse recorte. Exatamente. Tinha acabado de fazer um acordo com o Brasil. Exatamente. E quando tem essa questão do país que não dá a devida importância à questão do racismo, a gente tende a que as pessoas elas se sintam mais à vontade ainda a cometer esses atos. Então, aqui no Brasil, a gente tem leis, tem vários dispositivos, mesmo assim a gente sabe que tem gente que não tem medo, que comete, acha que vai ficar por isso mesmo. Imagina no país em que não é levado em consideração, que é tentado apaziguar, dizer que não foi, de que a pessoa é muito sensível, como falaram. Como é que a pessoa é sensível sendo chamado no estádio lotado de macaco, sendo ameaçado fora, dentro do estádio, tendo um boneco seu amarrado, enforcado numa ponte? Então, assim, é como o país enxerga, e a gente vê que o Brasil ele tem esse tratar maior, leis antirracistas, tudo, por ser um país que a sua maioria é racista. Então, ela exige de que o Estado ele proteja seus cidadãos.
de todas as formas, por mais que efetivamente a gente não tenha tanta proteção, ou consiga vislumbrar, né, essa questão, mas é um país que ainda assim está mais comprometido em combater o racismo do que outros países da Europa, que a Europa foi a principal projetora, né? Essa questão de raça surge no continente europeu, do que é raça. Então, eles criam o termo, depois eles usam esse termo para discriminar, para subrogar, e não faz nada para acabar com isso no seu território. Então, é muito caro como o governo ele age. E no futebol e no esporte, essa questão do racismo, ele era muito visto enquanto racismo recreativo, né? Sim. Pode. Aqui dentro pode, saiu daqui não pode. Aqui é ânimo exaltado, então chegar de macaco, jogar uma banana, não é ofensa mesmo, é só uma forma que expressão, né? Tipo, quando tá Margarete, eu exaltado. lembrei até de um caso daquela mulher que ficou emblemática aqui no jornal, que aconteceu no nosso estádio aqui brasileiro. Ela xingou um jogador de macaco, eu não vou lembrar qual é o jogador e nem qual é o jogo, mas vocês vão saber o caso. E o que a empresa fez? A empresa demitiu ela por justa causa, até porque isso não compactuava com as diretrizes da empresa. E é legal que a empresa ela tome essa atitude. Eu não sei se porque a mídia, né, focou bem na cara dela e teve esse poder da mídia, e ela, não, vou fazer isso, vou tomar uma atitude exatamente para que isso não se repita. Então é importante também as empresas elas ser parceiras disso, né, desse pacto antirracista, para que outros funcionários ou outras pessoas não cometam esse erro. Então, o poder de fazer as sanções e funcionarem, né, para que não se repita esse erro. E falando da skatista, eu lembrei da nossa fadinha do skate, que é daqui do Maranhão, que está ganhando prêmios em diversos lugares aí do Brasil, sendo nossa menininha de ouro, nossa fadinha, representando aí a força da mulher. Sim, sim, perfeito. E é isso, Érica. O esporte, a gente pode entender que é um local de entretenimento, estádio de futebol. Quem já foi sabe que realmente é normal se exaltar, proferir alguns palavrões. Só que o normal é se exaltar, não ser racista, né? A gente não pode, Não nem pode ter misógino, crime. a gente não pode confundir. Exatamente, a gente não pode achar que porque está no estádio, está num momento mais descontraído, com bebidas, com ânimos à flor da pele, que isso possa significar que eu posso ser racista, posso ser misógino, posso ser transfóbico. Não. A gente tem que se limitar a expressar, né, da forma que a gente entende, o nosso descontentamento, mas sem ofender, sem discriminar o outro, porque querendo ou não, isso meio que abre brecha, né? As pessoas elas se sentem à vontade quando vê um fazendo, a gente vê que geralmente vários vão ali no coro, um puxa o outro, o restante vai atrás. Então, são atitudes que têm que ser repudiadas, tem que ter maior severidade dentro do próprio esporte específico como no geral. E a questão de skatista, eu lembro muito que a questão do esporte, eu via muito a Daiane dos Santos, né, como ginasta. Era, eu acho que a única referência negra alguns anos atrás, e aquele corredor, o Bolt, o nome dele? Então, assim, são referências que a gente vê muito pontuais, mas são pessoas extremamente, né, levaram o esporte num nível muito grande para poder ser reconhecida. Enquanto a gente conhece gente que, assim, né, pessoas brancas não desmerecendo, mas que não são tão excelentes, que não acumulam tantas vitórias, que tem maior projeção do que alguém negro que tiveram diversas vitórias, assim, né? A gente vê que até mesmo aquele de autocardio, Hamilton, aí eu esqueço o nome da. Só horrível, mas eu lembro todos. Mas tu sabe que a questão da Fórmula 1, durante muito tempo teve nomes de pessoas brancas, né? E hoje em dia ele está em destaque. Um cara também que está ocupando, e Tu é fã viu, do falando em Hamilton. Fórmula 1, tu viu que o Luiz Hamilton, né, ele é um corredor negro lá, e ganhou uma ação, se não me engano, saiu esses 2 dias,
porque teve uma expressão racista na corrida. Então, é mostrando que o esporte ele vai penalizar, sim, Margarete. E quando você fala de entrega das coisas, eu me lembro também nas redes sociais. Quando a gente fala das dores da pessoa preta, o alcance é incrível. O Instagram entrega, assim, porque as nossas dores eles fazem sucesso, faz dinheiro. Mas quando a gente fala de uma conquista, lançamos um livro, 10 curtidas. Aí se eu falo, poxa, gente, eu tô com depressão hoje, eu não achei meu psicólogo, 200 curtidas. Então, assim, é uma coisa também a pensar. O que, será que eu estou postando? E o que as pessoas ao meu redor querem ver? Querem me ver bem ou querem me ver lá no fundo do poço? Porque aí a gente vai selecionando também as pessoas que estão perto da gente. Poxa, eu lancei um livro, cadê as pessoas para me parabenizar e tal? Mas se eu falo que eu tô lascada, um monte de urubus, porque eu acho assim, são abutres, as pessoas querem ver, eu quero ver como é que vai sair daí. E a gente sabe que a saúde mental da população negra sofre, né? A gente não vê o acesso muito fácil na rede de saúde, no SUS, um psicólogo. E a gente participou de um evento com vários psicólogos e a gente percebeu a dificuldade de ajudar a saúde mental. E foi questionado lá no evento que nós participamos, que é um festival afro, que é exatamente do que a gente está falando, né? Que foi uma medida, uma ação pública que aconteceu aqui no Maranhão por causa das redes sociais. Então, foi um impacto, né, Margarete, que o juízo fez com as redes sociais e teve que promover um festival para acontecer esse letramento racial. Então, foi um evento inédito aqui no Maranhão, que nós tivemos a honra de participar na mesa, conversando, e teve outras conversas, ouvidos atentos, que a gente precisa estar atento a essa saúde mental. E perguntaram assim, vocês abrem lá para os profissionais lá dos psiquiatras e psicólogos, vocês abrem cota para pessoas negras? Né, Margarete? Tu lembra dessa pergunta? Se eles abriam cota. Ou seja, a pessoa negra tem que abrir cota, tem que abrir mão do dinheiro, tem que fazer caridade. Mas a pessoa branca, será que ela vai ter essa mesmo olhar de abrir cota? Tipo assim, eu vou atender pelo menos uma pessoa no mês ou a cada 2 meses, uma pessoa que precisa. Aí eles não, nós temos que ter essa consciência. Eles não, deixa passar, não, deixa eles ganhar mesmo dinheiro e tal. Então sempre cobram da gente esse posicionamento. E aí, você abre, você atende de forma pro bono, você atende de graça, você abre cota para o seu escritório, então é sempre assim, questionando o nosso atendimento. Exatamente. A questão de abrir cotas, logicamente, a gente que está na causa, estuda, está envolvido diretamente, a gente tem mais sensibilidade, mas isso não impede pessoas brancas tenha também sensibilidade em tentar sanar algo que beneficia elas e também criado pelas pessoas brancas, né? Acho que é uma discussão que a gente sempre fala, que o racismo ele não foi criado pelo negro, então não é a nossa questão tentar resolver esse debate, porque é algo que nos atinge e nos atravessa de todas as formas. Então, se a gente não fala, passa, né? Passa. Não é falado, não é discutido e as coisas continuam como estão. Mas essa questão do combate, do antirracismo, de cotas, as pessoas brancas deveriam estar mais engajadas em dar, né, em fazer funcionar, porque é algo que beneficia pessoas brancas criado por pessoas brancas. Então, a gente apenas é o receptor, o sujeito, né? Sujeito passivo dessas questões e tem que se tornar o sujeito ativo para combater algo que não foi a gente que criou. Então, é muito assim, né? Às vezes é muita pressão, muita carga. Tem que falar assim. Eu falo sempre para alguns amigos. A minha rede social é uma rede pessoal. Eu, logicamente, alguns assuntos eu vou me sentir à vontade de falar, mas questão racial, questão tudo, tem vezes que eu não gosto de abordar, porque não é uma carga minha ter que falar de tudo quanto é caso de racismo que acontece no Brasil, no mundo, na minha rede social. Não é um espaço que eu criei para isso. Então, assim, no Instagram do programa, a gente pode abrir, pode botar, porque é algo que a gente criou para isso, a gente tem esse cunho. Mas no nosso pessoal, as pessoas querem o tempo todo, Érica, que a gente se posicione como se qualquer decisão de direito penal, direito, todo mundo, não, gente, a gente se posiciona quando a gente estiver confortável, quando a gente quiser. Até porque a internet é uma coisa muito interessante. O que tu fala aqui pode ser o teu entendimento, né? O teu entendimento pessoal. Tu pode falar assim, é o que eu acho.
mas as pessoas vinculam como se fosse a verdade absoluta e aí começa, né? Então, assim, eu tenho muito cuidado ao usar a rede social para falar meu pensamento pessoal, porque eu sei que meu pensamento pessoal pode não ser unânime e pode causar distorção daquilo que é a mensagem realmente que eu quero passar. Então, assim, a gente tem que entender que as pessoas negras, elas estudam, estão dentro, mas nem todo mundo é obrigado a falar de racismo, nem toda pessoa negra é obrigada a falar de racismo, é obrigada a se posicionar. Tem gente que não gosta de falar e a gente tem que fazer o quê? Respeitar. Assim, não está confortável? Não fala, né? Agora, as pessoas brancas, eu já vou contraponto, tem que falar. Tem que falar porque são pessoas que são beneficiadas. Então, assim, se eu me beneficio em prol de uma opressão de outra pessoa, eu tenho que falar. Porque se eu quero me dizer que eu sou antirracista, de que eu não sou racista, eu tenho que me posicionar enquanto uma pessoa antirracista de fato. E aí, Érica, seguindo, né, que a gente fala, e acaba estendendo um pouco, a questão a Conceição Evaristo, né, no mês de março de 2023, ela foi indicada ao Prêmio Nobel de Literatura, muito importante, e ela é uma escritora, assim, há muito tempo vem falando de maneira simples, de maneira prática, o que hoje vários estudiosos vêm fazendo livro. Uma mulher que já falava há 20, 30 anos atrás sobre esses assuntos, né, para a gente ver quanto a mulher negra, ela tem que fazer isso Invisibilidade. aqui, né, para conseguir um espaço. Então, esse prêmio Nobel reconheceu essa contribuição para a literatura brasileira e a abordagem da experiência negra. Até porque ela mesma, a Conceição Evaristo, ela traz esse termo, escrevivência, né? Ela fala a partir da sua vivência. Então, é uma mulher negra, periférica, que fala da sua vivência e quanto isso é rico, né? A gente vê várias obras de pessoas que falam dessa vivência, mas quando são pessoas negras, geralmente as pessoas não dão a devida importância ou acham que é mimimi ou que está exagerando. Mas não, ela ser indicada a esse prêmio é um avanço muito grande, né? Que nem a gente está falando ao longo do programa, de que as pessoas ou as pessoas estão ficando mais à vontade, ou nós estamos reivindicando nosso direito de ouvir outras pessoas parecidas com a gente, né? Pode ser as duas coisas também. E, continuando a nossa retrospectiva, a gente chega em abril de 2023, Margareth. Um projeto Afroturismo nas escolas, coordenado pela pesquisadora Renata Felinto, foi premiado por seu trabalho em levar a cultura afro-brasileira e o afroturismo para o ambiente escolar, promovendo a valorização da história e da identidade negra. Só lembrando que é obrigatório a história da cultura afro-brasileira no Brasil, nas escolas brasileiras. Nós sempre estamos na escola, né, Margareth? A Comissão da Verdade, como a Comissão de Direitos Humanos, sempre estamos indo às escolas, participando desses momentos, e o que a gente percebe em algumas escolas, principalmente quando somos chamados em novembro para palestrar, eles não aplicam isso na prática. Não estão ensinando a cultura afro-brasileira. Eles só ensinam o outro lado da história. O negro veio nos navios negreiros, chegaram aqui, trabalharam nas plantações de cana e tal. Só isso. Gente, a população negra não é só isso. Então a gente está mostrando para vocês nesse programa o tanto que a gente está produzindo para a cultura desse país, seja na música, seja na literatura, seja em peça teatral, seja em filme. Então, a população negra, a cultura afro-brasileira, ela não se limita à escravidão. Os nossos ancestrais não quiseram ser escravos, eles foram escravizados. Então a gente precisa sempre lembrar desse termo. Foram pessoas escravizadas, não foram escravos porque eles queriam. Eles foram tirados do seu local lá na África. Normalmente eram reis, rainhas, tinham suas tribos, tinham sua cultura e foram escravizados no Brasil. Então a gente precisa sempre lembrar isso. Então quando a gente vê um projeto na escola sendo premiado, Margareth, a gente fica com os olhos brilhando porque a gente vê assim, poxa, tem um pontinho de esperança, tem uma luz no fim do túnel. A cultura afro-brasileira ela está sendo valorizada, estão promovendo nesse local. E você, Margareth, foi, acho que 2 semanas atrás, né, 3 semanas atrás, estava numa escola que uma professora foi premiada aqui no Tribunal de Justiça do Maranhão
pela sua relevância com os alunos. Nós tivemos na premiação e a Margarete foi lá palestrar nessa escola. Conta a sua experiência, Margarete. Sim, sim, é uma escola na zona rural de São Luís. A zona rural, infelizmente, a gente sabe que é uma zona que tem muita gente negra e também é uma zona que o Estado ele não dá assistência devida, o Estado, a prefeitura, está meio que, né, solto. Então, a escola que tem uma experiência de racista e é muito interessante. A gente pensa em encontrar essa questão em lugares, né, mais abastados, mas não. Essa questão que a professora dessa escola, Marcélia, ela leva um jogo, trazendo essa questão da escravidão, trazendo esse recorte mesmo racial para que os alunos eles tenham essa criticidade, entender de que o negro ele foi escravizado, em que o negro ele sofre com racismo por conta dessa questão da escravização e de que é papel da sociedade combater, trazer realmente uma sociedade igualitária é muito importante. Então, assim, eu sempre falo, quando me chamam para palestrar em escola, que geralmente eu vou mesmo, gratuitamente, gosto, porque eu acho que é um lugar que a gente sempre fala assim, tem que combater o racismo. Mas se a gente não começar pela educação, a gente vai ter essa questão de nunca acabar, porque vai se retroalimentar. A pessoa tem uma educação que ela não é racista, que ela só mostra o negro, um livro didático, enquanto escravo, enquanto escravizado, mas aí eles usam o termo escravo, enquanto uma pessoa que veio para cá foi escravizado, aboliu a escravidão, a gente não tem referência, não se fala de mulheres escritoras, não se fala de homens inventores. A gente sempre tem esse recorte. Eu mesmo estudei o livro didático, ele não trazia nada da população negra além da questão da escravidão. Então, como é que a gente vai formar pessoas antirracistas se a gente só consegue entregar a questão da escravidão para esses alunos? Então, eu sempre vou, sempre que me chamam, porque eu acho que é importante, a gente sempre aconselha os professores a manter essa questão além do calendário, né? Tipo, porque é outra crítica que a gente sempre faz. A gente não pode tratar a questão negra só em novembro, nem só em maio, nem só em junho das pretas. A gente tem que tratar o ano inteiro. Porque como é que a gente estuda português? O ano inteiro e só a questão racial a gente quer fazer o recorte em 2, 3 meses? Não tem como. Então, ou a gente combate todo dia, né? Porque, querendo ou não, Érica, eu estou numa escola direta agora, por causa do curso da UFMA, né? Do Afro-Brasileiro, e a gente vê, é uma escola na Liberdade, é um quilombo urbano, Liberdade, o bairro de São Luís, um quilombo urbano, e uma escola dentro desse quilombo urbano é uma escola quilombola. Só que aí tem a dificuldade do próprio Estado em fazer valer uma educação quilombola, porque uma educação quilombola não pode ser uma educação convencional. Ela tem que se adequar à realidade da comunidade, e isso a gente não vê. Então, assim, a gente vê, eu estive aplicando, né, um indicador de qualidade da relação étnico-raciais há um tempo atrás, e a gente vê muitos alunos achando que a questão do racismo, de chamar o outro de pinche, chamar o outro de petróleo, essas brincadeiras de cunho realmente racial. Saber Quando eles me falaram, eu fiquei olhando assim para eles, aí eu falei assim, eles, não, tia, é uma brincadeira saudável. Eu falei, gente, aí, assim, a gente assusta, porque é de assustar que eles acham que chamar o outro de pinche de petróleo é saudável, mas, ao mesmo tempo, demonstra a necessidade da gente estar na educação todo dia, porque isso é no dia a dia deles, no corredor, eles falando isso, e nenhum professor ouviu ou quis intervir para dizer, olha, fulano, tu não pode fazer isso, porque isso são falas racistas, por mais que tu não entenda o que é isso, né? Porque às vezes realmente a criança ela não tem noção de que isso que ela faz é racismo, porque é estrutural nessa questão das salas, mas deveria ter nessa chamada, olha, não pode fazer isso porque é racismo, não pode fazer menção a chamar ele de pinche, porque a gente sabe, o pinche, para quem não conhece, é aquele assalto que a gente usa, o pinche preto. E assim, logicamente, as pessoas pretas são escuras, mas dizer que a pessoa é tão escura que pode ser confundido com pinche é uma fala racista. Então, assim, a questão da educação, Érica, é tão séria que a gente sempre está falando, mas é um lugar que eu vejo que é realmente responsável por modificar a sociedade. A gente sempre fala,
a criança é o futuro do Brasil. Tá, mas a gente precisa construir um futuro antirracista. A criança é o futuro do Brasil, acho que é educação de qualidade, educação realmente que traga benefício, mas também que venha combater esse racismo, porque de fato eu acredito que a criança é o futuro do Brasil, mas crianças antirracistas também. Porque o que adianta a gente continuar o mesmo sistema de ensino de 20, 30 anos atrás, de quando a gente estava na escola, e que o racismo ele também era dessa mesma forma. Eu já fui chamado de alguns nomes que na época eu não entendi quanto racismo, mas hoje em Principalmente dia, pelo nosso cabelo, né, Margarete? Eu acho que nós, como mulheres, exatamente, principalmente, eu acho que o cabelo, eu acho que ele era muito forte com a gente. Ah, lá vem o cabelo palha de aço, lá vem aquela pretinha. E, tipo, alguns exatamente, comentários, a gente nunca, eu acho que era a mais bonita da sala, porque sempre tinha aquelas listas, e a gente sabia que era a menina branca. A gente... Então, assim, são vários outros exemplos que a memória afetiva agora vai lembrando que a gente vivenciou e a gente não sabia que era uma violência conosco. Né? Então, vocês imaginam a criança crescer com essa violência e depois, poxa, eu passei por isso. Então, o importante de a gente estar na escola debatendo, e a gente vai com todo o carinho do mundo. Eu acho que quem acompanha as nossas redes sociais sempre viu isso, de a gente estar palestrando, e palestra de graça, a gente não cobra nada. Porque eu acho que é o nosso papel de ajudar as crianças para as nossas futuras gerações e para essa geração atual, para que a gente não repita esses mesmos erros. As crianças, aí o povo fala assim: ah, o povo já nasce traumatizado. Imagina você, desde criança, criando a sua identidade, dizendo que seu cabelo é ruim, a sua cor é feia, com todos esses adjetivos pejorativos. Então, assim, a gente precisa ter essa consciência que nós estamos criando cidadãos naquele momento da escola. Então, vamos chegar em maio, Margarete. Agora a nossa retrospectiva já está quase acabando, mas a gente chega em maio. O espetáculo Dança Negra da Companhia Balé da cidade de São Paulo recebeu prêmios e reconhecimento por sua abordagem inovadora e emocionante da história e cultura afro-brasileira. Mais uma vez, a gente vai bater nessa tecla hoje no programa. Nós podemos oferecer o melhor para a cultura brasileira. E assim, tem uma companhia de dança sendo reconhecida. Eu já fiz parte de uma companhia de dança, que é a Companhia Casumbar, que é daqui de São Luís do Maranhão. E quando a gente dançava no Teatro Arthur Azevedo, que é um dos maiores teatros do Brasil, via aquele espetáculo em todo, assim, o teatro todo cheio, olhando o espetáculo do Casumbar, a gente ficava assim, poxa, nós vencemos na vida, porque dançar no Teatro Arthur Azevedo tá igual dançar no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Todo mundo quer dançar lá, quem é da área da dança, de companhia. Então, assim, quando você vê uma companhia receber um prêmio, receber críticas positivas, a gente fica também com o coração quentinho. Ai, gente, que legal isso. Que, que, que proeza boa. verdade, Érica. E é assim, é muito bom, né, essa questão do balé também. Eu lembro a discussão de alguns anos atrás da sapatilha, né, a marrom, de que a dificuldade de achar, porque o que se espera, né, mulheres brancas sendo bailarinas. E quando vem esse recorte de raça e pessoas negras alcançando, sempre dá um choque, né, até para as pessoas entenderem de que se é nude, né? Se bem que rosa não é cor de pele de ninguém, mas sempre fazem menção ao rosa, a pele dos brancos, né? Mas se a pessoa é nude, então use uma sapatilha mais de acordo com o tom. E assim, além da dificuldade de poder usar, né, de ser permitido em alguns espaços, que a gente sabe que tem espaço que não é aberto a diálogo, até mesmo a confecção, a dificuldade de se achar, né? Até hoje eu tenho dificuldade de achar sapato nude para meu tom de pele. Então, assim, para te ver que a gente avança em alguns lugares, mas outros parece que a gente ainda está um pouco atrasado do que outros, né? E continuando aqui, Érica, em maio de 2023, tem um Não, escritor que... Oi. vai para maio mesmo. Maio de 2023, o escritor e o ativista Kut, ele foi agraciado com o prêmio Machado de Assis, né, reconhecendo a contribuição na literatura afro-brasileira e a sua luta na valorização da cultura negra. Questão do prêmio Machado de Assis, um homem, né, negro que foi branqueado,
o Machado de Assis, e aí ele veio entregar um prêmio, né, para outra pessoa negra que traz a questão da narrativa afro-brasileira, que também a gente sabe que as narrativas é muito novo essa questão afro-brasileira, né, de ter literatura, ter livros que trazem esse recorte. Tanto é que é tão novo que assim a gente tem acesso, porque a gente meio que estuda, tem que buscar, mas até hoje a gente não tem muito acervo nas escolas ou da crítica, né? A gente vê que as escolas, elas às vezes têm uma biblioteca, mas a gente não vê escritores, autores negros, né? A gente vê sempre os mesmos que a gente sempre viu há 10, 20, 30 anos atrás. E, assim, a escola, ela está tentando, mas parece que, ao mesmo tempo, as estruturas, elas continuam fixas, né? Inabaláveis. Tipo, a gente está tentando, mas a estrutura está lá. E aí, Érica, a gente pode ir para junho já para. Para encerrar, né, na nossa retrospectiva. E Margarete, a gente não pode esquecer da Ludmilla, né? Que ela realizou e está realizando, porque começou essa semana a nova turnê dela de sucesso pelo Brasil, que é a Numaci, né? O nome do show, levando sua música e empoderamento e celebração da cultura negra para grandes plateias. O show da Ludmilla, ele é simplesmente incrível. A estrutura de palco gigantesca, banheiros cheirosos que já me falaram, com toda a estrutura, sem fila, com bares espalhados pela, vamos dizer assim, pela criação da estrutura mesmo do local da festa. Então, assim, a gente olhar o negro enchendo, vamos dizer, um estádio, como o Thiaguinho também, a gente fica, poxa, tem público para isso. Eu acho que é isso que os empresários perceberam dos últimos 3 anos para cá. Poxa, precisamos fazer festival desse jeito, precisamos fazer nesse nível e nível alto, viu? Não é qualquer coisa, não. É um nível alto de qualidade, de excelência e com música boa. Sim, é isso mesmo. A Ludmilla também vem de um ritmo, né, muito criminalizado, que é o funk. É o funk carioca. A gente sabe que hoje em dia a gente tem a gente sempre teve projeção, né? Desde o Furacão 2000, antes disso tinha uma projeção, só que sempre era visto como algo periférico, como algo negativo, como algo marginalizado, que era usado nos baile funk dos chefões do morro, porque até isso é interessante, porque a própria gente, logicamente que tem a licença poética, mas isso pode ser realidade em alguns lugares, mas às vezes é dado uma dimensão maior do que realmente é. Porque sempre no cima era retratado um baile funk do chefão do morro, a questão do funk, né? Então, assim, Ação, né? logicamente, facção, funk, crime organizado. E tem também a questão da como é o nome? A questão da mulher, né? A desvalorização da mulher também era apontada na questão do funk, sendo que não é o único ritmo, né? Que a gente sabe que tem essa questão do feminino, que tem essa pegada mais. A gente não vai entrar aqui no critério, mas é muito interessante ver a Ludmilla, uma mulher negra que começou como MC Beyoncé, quem acompanha a Ludmilla há mais tempo sabe, e hoje em dia a gente vê que ela está assim, sendo comparada a Beyoncé de fato, né? Que antes ela tinha admiração, hoje em dia ela alcança lugares que muita gente, por ela ser negra, não acreditou. E tem até mesmo a criação da rivalidade dela com a Anitta, né? Que é uma cantora que trilhou um caminho parecido com o dela, mas teve mais abertura. A gente vê que a Anitta ela tem uma projeção muito maior do que a Ludmilla, que iniciou praticamente na mesma época. A gente vê que são cantoras que têm um estilo muito parecido, o que diferencia realmente a questão da raça, né? E aí, finalizando, a gente tem um espetáculo, Érica, teatral Rosa Negra, da companhia Nós, do Morro, que foi reconhecido com prêmios e elogios de crítica por sua abordagem poética e impactante da vida nas favelas e da luta contra o racismo. Então, é um espetáculo que traz essa questão da favela, que a gente sabe que a favela tem sempre esse sinônimo, né, de ser um ambiente que é marginalizado, marginal, tem toda essa pegada de que é lá que estão as piores pessoas. Né? Isso. Aí, quando traz essa questão, é bem interessante. E eu percebi que, ultimamente, a gente está tendo muito espetáculo de pessoas negras retratando vida como marrom, né, que foi um musical também.
que a gente pôde assistir esse ano, que vem trazendo a vida de Alcione. Alcione também, que é uma cantora, a nossa conterrânea, que está na estrada há muito tempo. A gente sabe que muita gente conhece, mas muita gente também não conhece. E é muito importante esses espetáculos que trazem a realidade. Porque tem pessoas que frequentam o teatro, mas não frequentam o cinema, né? Então, é muito importante ocupar esses espaços. E o teatro, ele durante muito tempo, e até hoje, eu acredito, é visto como um lugar elitizado, né? De que as pessoas mais selecionadas estão tendo acesso. Então, quando a gente leva esses debates, essas discussões para dentro, a gente também está demarcando um espaço também elitizado para produções negras, né, Érica? Sim. E a gente, assim, como foi bonito um espetáculo feito para Alcione, uma Sim, homenagem em vida. Então é importante que, se a gente quiser, a mensagem do nosso programa, quiser homenagear, faça uma homenagem em vida. Né? Quantas pessoas, depois de anos, fulano fez uma boa obra, fulano foi bom no que fez. Fale em vida, mostre que é importante, principalmente para a pessoa negra. Nós sabemos que a luta aqui é um leão por dia, todo dia, às vezes não é só um leão, é uma matilha inteira, é o leão, a leoa, o filhote. Então, assim, valorize a pessoa negra, valorize os criadores de conteúdo. Olha o tanto de coisa, Margarete, que nós trouxemos no nosso programa, de mais de uma hora, trazendo as referências no teatro, na literatura, na música, nas peças teatrais. Então, mostrando e reconhecendo a valorização da cultura e a contribuição dessas pessoas para o povo brasileiro em diversas áreas, como a música, como eu já falei, literatura, teatro. Então é preciso a gente combater os estereotipos e promover uma sociedade mais inclusiva e igualitária. E o nosso papel vai ser sempre esse, levantar essa bandeira que precisamos ser seres antirracistas. Não, não basta, eu não sou a favor do racismo. Eu preciso ser, não, ser contra o racismo e ser antirracista. Combater essa violência, esse crime diariamente. exatamente, Érica. E é isso, a nossa mensagem é sempre essa questão de que a gente possa encarar eventos positivos, mas a gente tem que cuidado de afirmar de que a gente está avançando quando apenas uma pessoa consegue alcançar algum feito, né? O avanço real é quando a gente vê a maioria alcançando, não apenas algumas pessoas que são selecionadas dentro os melhores, né? Essa briga entre. A gente sabe que, infelizmente, no próprio movimento tem essa briga, tá? Sempre tem um destaque, porque a gente sabe que é difícil esse destaque. Então, acaba que é fomentada essa briga dentro para que a gente consiga ter uma projeção fora. E é isso, que a gente possa estar pensando o positivo de forma positiva, mas também crítica. E a gente aguarda vocês no próximo programa. E assim, Érica, para deixar mais dinâmica, a gente pode fazer no nosso Instagram uma caixa, né, de perguntas, perguntar o que o público quer ouvir, porque a gente fala de acordo com o que a gente entende, mas é muito importante a comunicação que vocês têm também com a gente. E é isso, queridos. Acompanhe a nossa nova temporada do programa Inquinizo. Eu sou Erika Verde, minha amiga Margarete Almeida, e a gente fica muito Margareth, feliz com esse, se Deus quiser. travou. Até a próxima.